Começa agora. Aedas no Ar. Olá para você que nos ouve pelo rádio ou pela internet. Hora de se informar sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Eu sou Douglas Kissen e este é o Aedas no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais. A AEDAS, Assessoria Técnica Independente dos Atingidos e Atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraopeba e Represa de Três Marias. Hoje vamos falar sobre o ato organizado pelo MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, que ocorreu no dia 13 de maio de 2025. E também sobre o aceite da Caritas para o início imediato das ações do anexo 1.1 dentro do acordo de reparação. Você está ouvindo Aedas no Ar. Na última semana, no dia 13 de maio, cerca de 1.000 atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, das 5 regiões da Bacia do Rio Paraopeba e Represa de Três Marias participaram de um ato em defesa do PTR, o Programa de Transferência de Renda, solicitando a sua continuidade através do auxílio emergencial. Na ocasião, os atingidos e atingidas cobraram também a participação efetiva na gestão dos recursos do anexo 1.1 e a transparência na gestão dos 700 milhões pertencentes ao Fundo para Estruturas de Apoio. O ato foi organizado pelo MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. Durante as manifestações, tiveram reuniões com a juíza Maria Dolores, a relatora da ação, que pede a continuidade do PTR ou de um novo auxílio emergencial. Reunião também com o Dr. Murilo de Abreu, juiz de primeira instância, para discussão sobre o auxílio emergencial e o anexo 1.1. O dia também foi marcado por uma marcha pelas ruas de Belo Horizonte, onde as pessoas atingidas reivindicaram seus direitos dentro dessas pautas. A programação encerrou com um diálogo com o Ministério Público de Minas Gerais sobre o auxílio emergencial, a centralidade da participação das pessoas atingidas no anexo 1.1 e a transparência dos 700 milhões de reais, que são recursos previstos na cláusula do acordo que trata das estruturas de apoio para sua execução. O Biratã de Casinhas, atingido de Brumadinho, participou do ato e comentou sobre a importância da continuidade do PTR para a população. Nós ainda não fomos reparados. Da maneira que a gente não é reparado, como é que faz um corte? O mais importante é a questão de saúde. Nós estamos sendo contaminados. Contaminação nossa com metais pesados, coisas sérias, coisas que o pessoal dentro do território estão adoecendo dia a dia, as pessoas idosas morrendo com antecedência. Entendeu? As crianças com problema pulmonar, problema respiratório, e o PTR realmente ele ajuda. O auxílio emergencial para todos é muito importante. Nós não podemos deixar cortar esse auxílio. Enquanto não houver para a reparação, não tem corte. Nós precisamos de mais ajuda, precisamos de ser respeitados. A gente não é respeitado. E o atingido tem que ser respeitado. Margarida Teixeira, da comunidade de Funil, em Mário Campos, também deixou sua fala a respeito do PTR. Está dando um grande impacto na região porque muitas famílias que perdeu tudo estavam vivendo sobre isso. Quem vivia da pesca, da agricultura, está tudo parado. Ninguém pode plantar, ninguém pode produzir. Como é que vai ser daqui agora para frente? Porque para ter cortado tinha que ter feito a reparação para a gente. O povo tem uma renda extra. E agora não tem. A gente está temendo. O comércio de Mário Campos já está sentindo. Isso aí vai gerar desemprego, mais ainda. E a economia do lugar vai ficar muito afetada. Nós precisamos desse dinheiro até que a Vale repara para nós aí, o povo voltar a produzir, que era uma região de povo trabalhador. O povo lá não dependia de nada, cada um tinha suas rendas e muito mais do que esse PTR. E hoje não tem mais. Para entender sobre a atual situação do PTR, é importante relembrar algumas datas. Após a redução nos valores mensais do PTR no início deste ano e o anúncio do fim do programa para janeiro de 2026, no dia 14 de março foi protocolada uma ação civil pública que pediu tutela de urgência solicitando auxílio emergencial ou continuidade do PTR no território. Em seguida, no dia 28 de março, o juiz Murilo de Abreu, na primeira instância,
concedeu liminar, determinando que a Vale realizasse o pagamento de auxílio emergencial às pessoas atingidas. Antes mesmo de ser citada oficialmente, a mineradora Vale apresentou um recurso contra essa decisão em caráter de tutela. Foi esse recurso da Vale que foi aceito no dia 24 de abril, quando a juíza Maria Dolores acatou o pedido da mineradora de não realizar o depósito de 1/3 do valor suplementar necessário à continuidade do programa. Na reunião com a juíza Maria Dolores do TJMG, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o objetivo foi apresentar a realidade do território, que ainda aguarda as ações de reparação, e reforçar o quanto um programa de transferência de renda ainda se faz necessário, mesmo após 6 anos do rompimento. O coordenador do MAB, Guilherme Camponês, nos falou sobre a importância do ato em defesa de seus direitos e comentou sobre o que foi conversado na reunião entre a juíza Maria Dolores e as pessoas atingidas. Nós temos direito ao auxílio emergencial porque ele está garantido na lei, ele está garantido na PENAB. Segundo, é uma medida de mitigação, é uma medida necessária que o povo precisa até que a reparação seja concluída. Enquanto não tem reparação, o povo tem que ter o auxílio emergencial. E terceiro, os elementos todos foram trazidos para mostrar que a reparação não foi concluída e ela está longe de ser concluída, né? A juíza, então, destacou, né, a importância de ouvir a população atingida. Então, assim, essa mobilização que a gente está fazendo hoje foi fundamental e é fundamental. Também aconteceu uma reunião com o Dr. Murilo de Abreu, onde foram tratadas pautas sobre a ação civil pública relacionada ao PTR, ou Novo Auxílio Emergencial, e também sobre a gestão dos recursos do Anexo 1.1. Camila, atingida de Casa Branca, em Brumadinho, detalhou como foi essa reunião com o Dr. Murilo. A gente passou para ele hoje essa questão também de uma reunião com a desembargadora. Ele espera essa decisão dela na questão da tutela de urgência, né, até para que ele se posicione para os próximos passos. Essa questão de construir um novo auxílio, outro programa sem ser o PTR, mas com a presença dos atingidos em uma audiência pública, eu achei muito justo, humana da parte dele. Essa questão também de manter as ATIs, que é um direito nosso, né. O Dr. Murilo, como sempre, muito humano, julgando sempre pelo certo. Michele, atingida de Monte Calvário, em Betim, falou sobre as demandas que foram levadas e questionou a decisão sobre os recursos das ATIs. Nós trouxemos a demanda do PTR, né? A gente precisa que essa suspensão caia, porque o povo está sofrendo, né? Com a falta do financeiro, que esse corte foi muito ruim para nós enquanto atingido. Trouxemos também sobre a questão do 1.1, que a gente concorda com muita coisa que foi feita, mas a gente não concorda de onde o dinheiro foi tirado para pagar as assessorias, porque é um dinheiro nosso, a gente quer assessoria em campo, a gente precisa dela, é uma ótima ferramenta para nós, porém, a gente não concorda de onde o dinheiro está sendo tirado. Então a gente precisa que esse dinheiro volte para o povo atingido, que a perspectiva dele era para ser usada com o atingido e tem que ser da forma que foi colocada, né, no 1.1. Um grupo de lideranças dos atingidos das 5 regiões tiveram uma conversa com o MP-MG, Ministério Público de Minas Gerais, sobre a continuidade do auxílio emergencial, também a centralidade dos atingidos no andamento dos recursos do Anexo 1.1 e transparência dos 700 milhões que são recursos previstos no acordo judicial. A atingida Josiane Ribeiro, do bairro Femig, em São Joaquim de Bicas, relata que tinha a expectativa que a reunião trouxesse respostas mais conclusivas em relação ao PTR. Em relação ao PTR, eu acho que os comprometentes deixaram a desejar, nos respondendo, né, escorregadamente. Queremos resposta já, queremos respostas conclusivas e que daqui para frente vamos continuar lutando e persistindo na luta. André Cavalcante, coordenador da equipe de estratégias jurídicas da reparação, contou um pouco mais sobre como foi esse diálogo. As instituições de justiça se comprometeram a reforçar a necessidade da urgência dessas informações para se ter uma boa gestão, né, desses recursos das estruturas de apoio. Ao final, né, depois da fala das representantes das regiões atingidas, foi possível mostrar a realidade do território, tanto no diálogo
né, com o Dr. Murilho, mas também com as instituições de justiça, para mostrar a vulnerabilidade do território. Foram feitas avaliações sobre a situação atual das comunidades, sobre a situação de saúde das populações atingidas, o nível de insegurança alimentar e, principalmente, reforçada a necessidade de um auxílio enquanto a reparação, né, não caminha como se deveria, né? Foi feito um processo de apresentação também de alguns dados sobre os atrasos e tudo isso para mostrar a necessidade da participação dos atingidos em todo o processo e da garantia do auxílio para garantir condições de participação e de vida para a população atingida. É isso, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais informação. Fique aí. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Voltamos por aqui, Douglas Kissen e o Aedas no Ar, seu programa semanal sobre a reparação de danos nas regiões 1 e 2 da bacia do Rio Paraopeba. Seguimos semanalmente aqui na sua rádio e diariamente no nosso site aedasmg.org, como também nas redes sociais pelo @aedasmg, sempre com informações necessárias para a população atingida. Você está ouvindo Aedas no Ar. No último dia 9 de maio, a Caritas Brasileira Regional Minas Gerais, líder da entidade gestora para os recursos do anexo 1.1, se manifestou no processo aceitando as condições das instituições de justiça para o início imediato das ações dessa parte do acordo judicial de reparação, a única que prevê a participação direta das pessoas atingidas na construção das regras para os projetos de demandas das comunidades e linhas de crédito e microcrédito. Esse foi um importante passo para a efetivação da proposta definitiva, construída pelas pessoas atingidas das 5 regiões da bacia do Rio Paraopeba e Represa de Três Marias, em 2024. A comunicadora Júlia Holden chega no Aedas no Ar para nos contar detalhes dessa manifestação. Olá, Júlia. Quais foram os principais pontos abordados pela Caritas nessa manifestação? Olá, Douglas. Olá, ouvintes. Podemos colocar aqui 5 pontos destacados pela entidade gestora. São eles: se colocaram favoravelmente a aderir ao início imediato da execução da proposta definitiva. Apresentaram um contrato de parceria entre Caritas, ANAB e Instituto e Dinheiro Brasil. Informaram a conta para depósito dos valores. Indicaram questões que merecem definição judicial na petição apresentada pelas instituições de justiça. E também apresentaram uma contraproposta no que diz respeito a produtos e prazos. É importante lembrar que essa manifestação da Caritas se deu após 2 movimentações processuais referentes ao anexo 1.1. No dia 25 de abril, as instituições de justiça protocolaram pedido de homologação de deliberação sobre a execução do projeto piloto do anexo 1.1. 2 dias depois, em 27 de abril, o juiz Murilo Silvio de Abreu homologou a deliberação apresentada pelas IJs. Após essas movimentações, a entidade gestora teve o prazo de 10 dias para sua manifestação. Muito bem, Júlia. O que a entidade gestora alegou referente ao cronograma estabelecido pelas IJs? Na manifestação da Caritas, foi feito o pedido para a adequação dos prazos ao cronograma da proposta definitiva. A entidade gestora alegou que é necessário ter clareza sobre em qual data deve ser considerado o início do período de 2 anos para a execução do projeto piloto da proposta definitiva. Disse ainda ser necessário a definição de um prazo para a estruturação da entidade gestora. A Caritas também disse que a entidade gestora vem executando o anexo 1.1 desde a entrega da proposta definitiva, em atividades como explicação e detalhamento da proposta definitiva para sua compreensão e aprovação, detalhamento de ações conjuntas e complementares com as assessorias técnicas independentes para apoiar na construção dos planos de trabalho e preparação dos territórios, estruturação do formato e sistema para diagnóstico de danos coletivos, entre outros. Um ponto importante da deliberação das IJs é referente aos recursos para o custeio das ATIs durante a execução do anexo 1.1. O que a entidade gestora alegou sobre isso? Bom, Douglas, a petição das IJs, que foi homologada pelo juiz, estabeleceu o valor de até R$ 62 milhões
R$ 526.696 para garantir o assessoramento das ATIs durante toda a execução da proposta definitiva. Esse valor será custeado com rendimentos da conta onde estão depositados os valores relativos ao anexo 1.1. Na homologação do juiz, realizada em 27 de abril, foi reafirmada a necessidade de garantir que as pessoas atingidas tenham o apoio e o assessoramento técnico e jurídico das ATIs. Em sua manifestação, a entidade gestora destacou a centralidade das pessoas atingidas nas definições do anexo 1.1 e os termos da decisão judicial que homologou a proposta definitiva, que diz que, abre aspas, a verba do anexo 1.1, oriunda da obrigação de pagar da Vale estabelecida no acordo, não é destinada à administração pública e nem será por ela empregada. Também não está sob o alvitre, ou seja, sugestão, das instituições de justiça ou mesmo deste juízo definir como será aplicada. Em verdade, pertence à coletividade formada pelas pessoas atingidas pelo rompimento das barragens em Brumadinho. Fecha aspas. Essa questão referente à definição da origem dos recursos para as ATIs no acompanhamento da execução do anexo 1.1 traz consigo uma problematização, uma vez que o acordo judicial de reparação, assinado em 2021, define que os recursos para as estruturas de apoio, entre elas as ATIs, devem ser provenientes da cláusula 4.4.11. As IJs alegaram que a utilização de recursos próprios do anexo 1.1 se dá, abre aspas, em razão da necessidade de provisionamento dos recursos da cláusula 4.4.11 do acordo judicial como forma de precaução diante de possíveis gastos imprevisíveis com estruturas de apoio, especialmente diante do tempo de execução do acordo, ficando já estabelecido que, em caso de remanescerem recursos da referida cláusula, estes serão devolvidos ao anexo 1.1. Fecha aspas. O juiz que homologou a petição das IJs disse, em sua decisão, que a utilização dos rendimentos do anexo 1.1 é plausível para possibilitar o início imediato da execução da proposta definitiva, uma vez que não é possível verificar se o saldo da verba destinada às estruturas de apoio será suficiente para custear o cumprimento de todo o acordo. Muito obrigado pelas informações, Júlia. Mais detalhes e a manifestação da entidade gestora pode ser conferida na íntegra no nosso site aedasmg.org. Ainda sobre esse tema do uso de recursos do anexo 1.1 para custear as estruturas de apoio, vamos ouvir as opiniões de pessoas atingidas. Afinal, o anexo trata dos projetos de demandas das comunidades, que tem previsão de participação efetiva das pessoas atingidas. Direitos. Participação popular. Reparação de danos. E se eu tenho direito, quero ter isso de volta. Vozes da gente. A Cláudia Saraiva, de Ponte das Almorreimas, em Brumadinho, cobrou mais participação das pessoas atingidas. As instituições de justiça, elas não tinham que responder pelo atingido, e sim sentar com os atingidos e conversar como que poderia ser feito ou não. Eu acho que assim como eles estão fazendo, eles favorecem a criminosa e não os atingidos, né? Porque cada vez que se retira um direito do atingido, é uma vitória para a Vale. Então elas tinham que dar mais direitos, mais autonomia para que a gente falasse das nossas violações. E o atingido não pode pagar pelo crime que ele não cometeu, como ele está pagando. Maria Santana, atingida do Vale do Sol 2, em São Joaquim de Bicas, lembrou que o custeio das ATIs e outras estruturas de apoio tem uma fonte de recurso prevista no acordo. A gente entende que o custeio das ATIs tem que sair desse fundo. Ou então a mineradora Vale, que é a causadora do problema, pagar os custeios das ATIs, porque faz parte da reparação e isso também está na lei da PENAB. Agora, colocar que o fundo não tem, ninguém presta conta desse fundo, e colocar que os atingidos, vai sair do dinheiro dos atingidos, do anexo 1.1, para pagar custeio das ATIs, na proposta, se o dinheiro aparecer, pagar, voltar com o dinheiro para o lugar, e se ele não aparecer, quem vai assumir? É os atingidos? Os atingidos vai ser atingido de novo. Direitos. Participação popular. Reparação de danos. E se eu tenho direito, quero ter isso de volta. Vozes da gente. Nós do Aedas no Ar seguimos acompanhando de perto as movimentações nesse processo.
e vamos trazer as atualizações aqui no seu rádio e nas redes sociais, no @aedasmg. Nosso muito obrigado a todos que estão ouvindo, uma excelente semana e até a próxima. Este programa é produzido com os recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Esta edição teve produção de Douglas Kissen e Diego Cota. A edição de áudio é de Douglas Kissen. O design gráfico do programa do YouTube e nas nossas redes sociais é de Júlia Rocha. A coordenação de equipe de comunicação é da Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto AEDAS Paraopeba.